Olá, alunos! Estou aqui para gravar para vocês mais uma aula de Química para o terceiro ano. Meu nome é Karine. Então, vamos agora à explicação do material de julho, tá? Sobre isomeria. Então, vamos lá. A isomeria é uma palavra que tem duas partes. Iso, que seria semelhante, e meria, que seria partes. Então, quer dizer que é algo que tem partes semelhantes e umas partes podem ser diferentes. E a gente consegue diferenciar as substâncias dessa forma e classificar. Então, vamos começar esse estudo. Então, aqui eu apresento para vocês nesse quadro, nessa imagem, duas substâncias. Então, a primeira aqui, vocês observem que ela tem a fórmula molecular com 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. A segunda substância também tem essa mesma fórmula molecular, ou seja, tem a mesma quantidade de elementos químicos. Mas quando a gente observa aqui em cima, a organização desses elementos, quando eles estão ligados, é de forma diferente. E, como a gente pode perceber aqui, elas são funções da química orgânica diferentes. A substância 1 é um álcool e a substância 2 é um éter. Então, isso pode acontecer. Esses elementos podem se ligar formando estruturas de uma forma diferente, como se fosse um brinquedinho de Lego, né? Então, a gente pode montar aquelas peças de formas diferentes com a mesma quantidade de peças. Então, eu vou explicar mais ou menos a mesma coisa aqui, usando as letras. Então, a gente pode pensar que usando as letras R, M, A, O, daria para formar, por exemplo, a palavra amor ou a palavra Roma. E daria para formar outras palavras, né? Então, é isso que a gente vai pensar e tentar entender dentro das estruturas químicas. Para isso, vai ser importante tentar identificar nesses desenhos, né, que seriam as representações das substâncias químicas. Então, a isomeria é esse fenômeno que acontece entre as moléculas que tem a mesma quantidade de elementos, mas eles vão se arranjar de formas diferentes, ou seja, vão estar ligados de forma diferente. Então, a gente vai começar a estudar isso aqui. Então, nós vamos começar pela isomeria plana, que ela pode ser dividida em isomeria de função, de cadeia, de posição e tautomeria, tá? Como está demonstrado nessa imagem aqui. E a isomeria espacial, que também pode se dividir em geométrica cis-trans e óptica, como nós temos aqui embaixo nessa imagem. Tá? Então, eu vou dar uma breve explicação, é um resumo só desse conteúdo, aí depois eu vou indicar outros vídeos que vocês podem ver e estudar um pouco mais aprofundadamente esse assunto. Então, a isomeria plana de cadeia, a gente vai observar aqui em dois exemplos. Então, eu tenho um exemplo aqui, usando essa quantidade de elementos, 4 carbonos e 10 hidrogênios, que daria para a gente arranjar essas duas formas aqui, essas duas substâncias diferentes. Então, a gente vai ter a parte igual, seria a fórmula molecular, a quantidade de átomos, e a diferença aqui seria a cadeia carbônica. Aqui no segundo exemplo a gente tem a mesma coisa, né? Então, temos 3 carbonos, 6 hidrogênios, e daria para formar uma fórmula, um composto com uma cadeia aberta ou com uma cadeia fechada. Continuando, então temos a isomeria plana de posição, que vai ter a diferença das posições de alguns itens. Então, esses itens podem ser os radicais, deixa eu só enquadrar aqui direitinho. Esses itens podem ser os radicais, podem ser as insaturações ou pode ser a posição onde estará ligado o grupo funcional. Então, no primeiro exemplo, nós podemos perceber aqui a mesma quantidade de elementos, a mesma fórmula molecular, e aqui o grupo metil está ligado no carbono 3, aqui ele está ligado no carbono 2. Aqui no outro exemplo, na linha de baixo,
nós temos a posição da insaturação. A insaturação é essa ligação dupla, poderia ser uma ligação tripla também. Então, ela varia de lugar na cadeia, nos dando um isômero de posição de insaturação. No exemplo aqui de baixo, nós temos 2 álcoois e aqui no primeiro, o grupo funcional, o OH, está ligado no primeiro carbono, já nesse outro ele está ligado no terceiro, ou melhor, no segundo carbono, tá? Então seria essa explicação para esse material. Aqui embaixo eu deixo o link para vocês para o formulário e esse vídeo vai estar anexado nesse formulário para avaliar o conhecimento de vocês, tá? Seria isso. Se tiverem alguma dúvida extra, deixe nos comentários do vídeo, que eu terei prazer em gravar um outro vídeo explicando as dúvidas de vocês. Até mais, pessoal!